eu quero aproveitar esse espaço. Miranda. Sua lindinha, feiozinha e também que me empurra, tá nojento. Também me chamou de feia. Não existe mulher feia. Só existe mulher que conhece os produtos Jequiti. E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Sejam muito que bem-vindos a Babaru, um canal para os fofoqueiros, ansiosos e para quem gosta de Drag Race. E hoje eu tô postando mais cedo. Agora que é review eu consegui editar com um pouco mais de facilidade, né? Porque antes eu fazia os reacts. Apesar de que eu realmente queria estar fazendo ainda os reacts dessa season, porque, meu Deus, como ela tá perfeita, icônica, sem defeitos, intocada. Ela tá lapidada, babadeira, poderosa. Pois é, não quer demais repetir que o Drag Race Brasil está se estabelecendo de uma forma muito forte entre as franquias aí, desde a primeira temporada, e que, na minha opinião, é uma das maiores franquias hoje em dia que a gente tem de Drag Race no ar, com certeza. E nessa semana a gente teve um roast. As queens não pegaram nada leve nele, e a gente tá aqui pra fazer uma análise científica, geográfica, antropofágica não, óbvio, né? Desse episódio e ver se elas realmente conseguiram entregar ou se é só a exaltação da gay brasileira que fica emocionada só porque a franquia é daqui. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. O que mais tem é gente que assiste e não curte, e eu honestamente não entendo. É gratuito, eu já não tô monetizando o canal, eu nem tô pedindo dinheiro, eu tô pedindo só um likezinho. Dá aí, por favor. Se inscreva no canal também se você gosta de conteúdos relacionados a Drag Race. Se você gosta de spoiler, aqui tem de sobra, menos nos vídeos de análise e nos outros quadros, porque tem gente que não gosta. E agora sim eu vou pedir dinheiro aqui. Tem o Pix do canal. Caso você queira dar um apoio pra essa gay de baixa renda que tá insistindo em produzir conteúdo aqui pro YouTube por pura cabeça dura mesmo, porque já faz vários meses que o YouTube se recusa a pagar o aqué da bichinha aqui. Dito tudo isso, vamos parar de enrolação e vamos direto pro episódio. E eu já começo dizendo que eu amei da mesma forma que eu tenho falado aí nas últimas semanas, né? As queens novamente entregaram alta qualidade de performance, e não só elas, mas os jurados arrasaram também. A Greg Queen tá servindo muito como host, a gata quer realmente virar a herdeira majoritária da RuPaul, sim, e eu tô achando que ela tem potencial de sobra aí, porque tá sendo, na minha opinião, uma das melhores hosts dessas franquias internacionais aí, e não tá se apoiando no teleprompter, que a Nick Doll precisou na primeira season do França, tá segurando com muito carisma, eu amo. O episódio já começa com elas voltando depois da eliminação da NASA, e uma coisa que eu achei interessante, um detalhezinho mínimo na edição que eu acho que fez uma diferença, que foi o fato de que assim que a Helena vê a mensagem da NASA no espelho, já aparece um take dela reclamando que a NASA ocupou o espaço inteiro do espelho, enquanto as queens falam sobre a NASA e tudo mais, e só depois das queens falarem e se despedirem e tal, que ela vai apagar o espelho. Aí eu fico pensando, por que eles não deixaram esse trecho dela reclamando quando ela fosse apagar, mas ao invés disso eles colocaram assim que ela chegou, dando a entender que ela tava meio que insensível com a saída da NASA. Eu achei um detalhezinho pequeno e um pouco tendencioso, mas enfim, vida que segue. Aliás, sucesso pra NASA, beijos, mulher, que seu pós-season aqui fora seja incrível e cheio de oportunidade, porque é basicamente esse o objetivo de participar, né? Conseguir a visibilidade, o aqué, os seguidores. Inclusive, essas 300 milhões de gays que estavam reclamando da eliminação dela já estão seguindo a gatinha nas redes, porque reclamar da saída no Twitter não ajuda a carreira de ninguém. Bora lá seguir ela, seguir as outras que já saíram também, fortalecer o trabalho delas aí. Hein? Elas voltaram desmontadas no outro dia e a gente já começa com um rajadão aí, porque a Miranda fala que a NASA já foi tarde e fala sobre a dificuldade que ela teve de se conectar com a NASA desde o início, quando a NASA disse que não sentia nada na frente dos jurados, que só acenava e sorria com a consciência de que ela voltaria pro hotel e o seu namorado não estaria lá. Gata. Assim, sobre isso, o que eu tenho a dizer, eu acho que a Miranda podia ter falado isso enquanto a NASA tava lá, mas ao mesmo tempo não é obrigação dela falar em um momento ou em outro, a boca é dela, ela fala quando ela quiser. Mas se ela tivesse falado antes, se tivesse rolado talvez uma tretinha, seria ótimo. Apesar de que eu acho realmente que a NASA só ia sorrir pra ela
Do mesmo jeito que ela sorriu pra Organza quando a Organza criticou o look, do mesmo jeito que ela sorriu pra todo mundo quando todo mundo ficava falando do chuchu dela, ela realmente estava sempre sorrindo e eu particularmente não consigo ter muita empatia com quem fica sorrindo toda hora. Pra mim, ou é psicopata ou não tá mostrando o que tá passando pela mente na hora. Tipo, sabe quando você tá sorrindo pra pessoa, mas na mente você tá meio que xingando ela? Eu acho que era mais ou menos essa vibe que eu sentia da NASA. E assim, vi algumas críticas em cima da Miranda por conta desses comentários no início desse episódio, mas pra mim não teve problema nenhum. É chato? É. Mas é a opinião dela, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Fora que o ADM da Miranda também soltou um tweet meio que misterioso. Na verdade, ele retweetou um post da Bruna Braga depois que a NASA participou do De Costas com Desirê. E lá a NASA comentou que conseguiu se acertar com todas as queens, menos com uma. Uma que, se eu não me engano, foi a Desirê que comentou que aparentemente não teria nem como conversar agora, dando a entender que seria sim a Miranda, porque a Miranda tá em viagem a trabalho. Quem gosta de spoiler sabe que trabalho é esse, né? Porque aqui no canal o que mais tem é gay bisbilhoteira curiosa que não guarda expectativa de nada, como eu mesmo. Então não sei, acho que ficou um climinha meio estranho entre as duas. E aí aparece um monte de gente que começa a comentar: nossa, mas a Miranda foi desnecessária, não precisava ter sido tão ácida. Gente, a Miranda, ela não vai ganhar o Miss Congeniality, isso todo mundo já sabe, mas eu acho também que o objetivo dela nem é ganhar o Congeniality mesmo, é a coroa, né? E eu acredito que não tem nenhuma cláusula no contrato delas dizendo pra elas serem amiguinhas de todo mundo, serem boazinhas da galera e tal. Então bora respeitar a opinião da Miranda, a gente vive num estado laico, democrático, com liberdade de expressão. Eu, por exemplo, nunca gostei de nenhuma música da Luísa Sonza, com exceção de Sentadona, mas Sentadona é um remix, nem é dela. E tá tudo certo, ninguém é obrigado a nada. Que maldade você fez comigo. Voltando pro episódio, a Greg interrompe o bate-papo saudável das drag queens. Ai, eu amo. E chama elas pra um mini challenge, outro que aliás eu amei. Semana passada a gente teve o melhor mini challenge da season, uma visita pras cataratas do Iguaçuca. Um lugar que com certeza muito ativo já deve ter visitado. Inclusive, se você é um ativo que já visitou as cataratas do Iguaçuca de alguém, deixa aí nos comentários. E dessa vez a gente teve um desafio de maquiagem sem espelho, em 10 minutos, inspirado em animais da nossa fauna maravilhosa, mas sem poder ver a referência quase nada também. Ou seja, de um jeito ou de outro, as queens foram fadadas ao fracasso. Era óbvio que todas elas ficariam feias e meio que esse era o objetivo, né? Eu não sei se a Greg tá colocando o dedo dela nessas coisas, mas se ela tivesse, foi ideia dela, ela tá de parabéns, porque a beleza tem que ficar só na runway, na minha opinião mesmo. Na workroom, legal é ver as gays tudo destruída mesmo, feia, com a cara mal feita, fazendo caricatice e ponto final. Eu particularmente amei esse mini challenge também, e eu fico feliz que a Shannon tenha ganhado o aquezinho dela aí. Eu sou muito fã da Shannon e pra mim ela é sim disparada uma das maiores personalidades dessa season. É só colocar a câmera na cara da gata que o entretenimento sai gratuito. E já pulando pra parte principal, a gente tem o nosso primeiro roast, o primeiro roast do Drag Race Brasil. E a Greg já pisa na passarela homenageando a inesquecível Hebe Camargo. Eu achei incrível porque a Hebe foi uma figura sim com muita importância para a visibilidade dos artistas da nossa comunidade LGBTQIAP+, na sua época de ouro na TV. Foi inclusive a partir de um programa dela que uma amiga me indicou para assistir, Nick, falando de você, beijos, que eu acabei conhecendo um dos artistas que eu particularmente mais amo hoje em dia, que é uma pessoa chamada Eric Barreto. Depois pesquisem aí, ele já foi no Silvio Santos também, ele era impersonator da Carmen Miranda, era um artista completíssimo, transformista pernambucano, que infelizmente faleceu no ano do meu nascimento. E obviamente eu não sou uma reencarnação dele, quisera eu ter um fragmento de todo aquele talento. Então, resumindo, o look da Greg já de cara eu achei perfeito, da mesma forma que eu amei que ela também homenageou a El Que Maravilha em outro episódio. Muita gente lá fora pode não pegar essas referências, mas pra gente que tá aqui, a gente meio que pega e fica com o coração mais quentinho quando a gente relembra essas pessoas que fizeram tanta diferença no nosso país e na nossa comunidade. O roast é um desafio que eu já tava esperando faz tempo. Os desafios de comédia, pra quem acompanha o canal já sabe que são os meus preferidos. O roast e as campanhas publicitárias são os que eu mais gosto, sobretudo se for um desafio publicitário voltado pra comédia. Não teve nessa season do Drag Race Brasil. O desafio publicitário que elas fizeram foi mais uma campanha com mensagens sérias e inspiradoras ao invés de comédia, mas o roast não tem como ser
inspirador. É sobre xoxação, é sobre tacar shade sem dó, pesar a mão mesmo. Algo que de cara já dá pra ver que é muito mais na zona de conforto da Betina e da Miranda. Tanto que a expectativa em cima delas antes do desafio pra que elas consigam entregar algo muito bom é grande. E eu confesso que eu tava bem curioso pra ver a Organza e a Helena também nesse desafio, porque eu não consigo ver elas como queens muito voltadas pra comédia. Eu acho que o foco delas é outro, mas eu acho que elas conseguiram ter um bom desempenho também. Mas vamos por partes. Começando com a Betina, que abriu o show. A Shannon esperta colocou ela pra abrir, porque é difícil abrir um roast, né? Mas a Betina deu o nome, ela abriu perfeitamente essa bagaça. Já começou chamando a Miranda de feia, a Helena de escatológica que só usa calcinha suja. A Betina tinha comentado antes de começar o roast que ela ia mencionar o transtorno sensorial dela, né, antes. E eu meio que não tava entendendo como que ela ia fazer isso funcionar, mas ela fez, viu? Fora que fez o fanservice também de xoxar a Dudu por ficar falando das calcinhas dela toda hora. Ai, que momento impagável. Quando ela jogou aquela calcinha na Dudu, eu pulei do sofá e falei, lendária! A notinha de repúdio no final também foi a cerejinha do bolo, assim. A Betina superou qualquer tipo de expectativa que eu tinha em cima dela. Parece até que ela já tá acostumada a fazer isso há milênios. Se ela não tá, ela vendeu muito bem, porque pra mim não existe nenhum ponto de crítica negativa. Sendo bem honesto, é nota 10, um 10ão. E agora bora falar de Organza. Aqui, metade da fanbase odeia e não sabe o porquê. Quem acompanha o canal sabe que a Organza é uma das minhas maiores torcidas dessa temporada. Eu concordo com ela ter ido pro bottom, mas eu honestamente não acho que o desempenho dela foi tão ruim. Da mesma forma que a Shannon foi pro bottom, mas não foi ruim demais, assim. Todas as queens, de certa forma, conseguiram sustentar bem. Eu acho que não teve nenhuma que foi péssima, porque nas franquias internacionais sempre tem alguma que é uma bomba de Chernobyl, que vai horrível. E eu acho que não rolou isso dessa vez aqui pra gente não, o que me deixa muito feliz, porque faz com que o roast seja um entretenimento do início ao fim, né? Não teve nenhum momento sofrido, sabe? Eu acho que de forma geral a Organza entregou sim algumas piadas legais, chamou a Miranda de feia também. Aliás, eu não sei de onde que essas queens estão tirando que a Miranda é feia, porque eu particularmente sou obcecado, amo os looks dela. Mas enfim, tem que xoxar de alguma forma. Ela também falou que a NASA era a Queen Fashion que não entregava fashion. Ai meu Deus, o Twitter vai à loucura! E também fez um fanservice xoxando o Dudu, que faz trocadilho com tudo. No início da season eu ainda não curtia muito o Dudu e eu ficava meio assim com os trocadilhos que ele ficava soltando toda hora. Mas hoje em dia eu gosto muito, a Gay me conquistou, mas é óbvio que tem que dar uma gongada na gata, né? Faz parte do roast. A Bruna também foi xoxada, ela terminou o roast chamando a Shannon e jogando aquele shadezinho pra fanbase de que preto pra eles tudo é igual. Eu gostei muito do resultado geral. Eu só acho que nas piadas que ela fala pra Helena voltar pra casa e pra Greg investir em um guarda-roupa diferente, porque só tem colã no guarda-roupa dela, eu acho que a Organza meio que se arrastou um pouco nas piadas. Eu acho que ela demorou demais pra entregar. A Greg comentou depois que achou que o tom da Organza foi um pouco sério demais em alguns momentos e que poderia ser meio estranho. Mas eu acho que o problema geral no host dela não foi esse. Foi só essas piadas que se prolongaram demais. Eu acho que deu pra sentir um pouco de nervosismo dela naquele momento. E por isso eu dou uma nota 7. Esse lance que a Greg comenta da seriedade, na verdade eu acho que foi um problema de uma outra queen, mas fica um pouquinho mais pra frente, vamos na ordem aqui. E agora vamos de Shannon, que deu uma de Silk na Season 11 do Drag Race e não tava muito a fim de roteirizar muita coisa, ela foi mais na personalidade. E da mesma forma que a Silk, na Season 11 eu acho que não funcionou muito bem pra ela. Mas ela conseguiu tirar umas risadas legais. A Shannon é o carisma em pessoa. Ela falou da maquiagem da Organza, né, que é cinza. Falou pra Helena parar de ser narcisa. Eu senti um pouco de falta dela gongar mais os jurados. Ela só pediu pra cada um fazer o estalinho de língua. Só que a Greg não faz, porque ela é cantora. Meu querido, eu sou cantora. Taca o shade na Shannon sem dó na cara dela, o que eu amei. Eu amo que a Greg tá cada vez mais soltinha. E assim, a Shannon fez, no geral, uma xoxaçãozinha bem soft com os jurados. Ela disse que não sabia o nome do Júnior, mas ela sabia sim. Ela se auto-sabotou, porque depois ela mesma fala no próprio roast dela. Que é isso, mulher? Perdida no personagem? Ela fez aquela piadinha pra adultos com o Dudu na sauna, um roast pra maiores de idade, tipo da Adore Delano na Season 6.
E assim como a Dor Delano na Season 6, meio que não rolou também. Eu não acho que foi ruim. Eu daria uma nota 6. Só por conta da comparação com as outras queens também, porque eu acho que de modo geral o nível tava um pouquinho alto, tava meio difícil. Bora de Helena, que conseguiu servir também. Ela foi com a personagem bem feminina, com a vozinha bem mifetinha, uma coisinha menina. E eu acho que ela conseguiu servir umas piadas. Algumas não decolaram tanto, mas outras foram muito legais. A piada sobre os looks da Shannon, por exemplo, foi ruim, mas ela falou da cara metalizada do organza, aí eu já gostei. Tacou uns acolchoamentos de pele na cara da Dudu também, mas o melhor foi ela falar que só conheceu a Bruna quando chegou lá e não fazia ideia de quem era o Chicó, que ela só gritou de alegria quando ouviu o nome dele lá na workroom, porque ela tava fazendo VT na câmera mesmo. Ai, eu amei essa piada, porque eu confesso que eu também não conhecia o Júnior antes. Ela deu uma xoxada no guarda-roupa de Boris, da Greg também. Eu acho que no geral ela não merece uma nota muito ruim, não. Ela merece um 7,5, porque ela demorou um pouquinho pra esquentar o negócio, mas depois ela engatou e foi com tudo, na minha opinião. Eu gostei. E por último, mas não menos importante, temos a Miranda, que fechou o roast com força, viu? Ela descarregou um livro inteiro de piada, uma enciclopédia, não parava de falar um segundo, era piada curta, era piada longa, umas aterrizaram bem, as outras nem tanto, mas conteúdo não faltou porque ela trouxe até demais, foi preparadíssima. E ela já começou falando que se sentia socorrista do SAMU tentando salvar aquele roast depois das performances das coleguinhas. Mas depois ela já mandou uma mais séria falando pra todo mundo pegar as expectativas e enfiar bem no e a edição já colocou aquele sonzinho de em cima, porque algumas piadas saíram meio ásperas talvez. Mas vamos lá, vamos manter uma linha de coerência aqui. Um roast, pelo menos na minha perspectiva, ele dá a oportunidade da Queen pegar pesado, desde que seja engraçado. E em todas as franquias do Drag Race a gente tem queens que foram super bem no roast dizendo coisas absurdas e outras que não foram porque não conseguiram segurar o tranco, que talvez falaram coisas absurdas num tom meio estranho, ou que talvez não conseguiram bolar a piada direito, enfim. São vários os motivos pelos quais uma queen pode ir mal nesse desafio. Eu vi umas pessoas comentando que o roast da Miranda foi muito pesado, que ela foi muito amarga, muito ácida. Mas, honestamente, eu particularmente acho que pra premissa do roast isso não é um problema, não é um ponto negativo. Apesar de eu concordar que tiveram algumas piadas dela que não saíram direito, mas eu acho que o problema nem foi tanto o fato da piada ser pesada, mas sim a escolha dela de ir pra lá muito séria, sabe? Aí meio que fica um tonzinho de seriedade mesmo, um pouco de ofensa talvez. Eu acho que se ela tivesse sido talvez um pouco descontraída, talvez uns 30% da postura que a Shannon teve já resolveria e ela conseguiria entregar mais as piadas perfeitamente. Mas essa é a minha opinião, né? Tem gente que já tá pegando ranço dela por ela ter falado mal da NASA no início desse episódio e também por conta do roast, mas eu particularmente não me incomodo. Ela é mais amarguinha, mas eu acho que ela tem entregado perfeição desde o início da season e pra mim é uma das minhas favoritas. Na verdade eu acho que só tem favorita minha agora nessa reta final. Tá até meio difícil de torcer. A gatinha também chamou o Chicó de comediante, chamou as coleguinhas competidoras de artistas. E eu lembrei, ela falou também que a maior artista do programa é a maquiadora da Greg Queen, que tem que lidar com material de merda no trabalho dela, que no caso, pra quem não pegou a referência, ela estava falando do rosto da Greg. Ah, eu achei maravilhoso. Mas eu tenho que discordar sim da Miranda, porque a Greg já fez tanta plástica que até desmontada a gente vê a 2 km aí o rosto marcadinho do Drake. É a nossa Kenya humana, a nossa Kahana Montrese do coração. E ela tá aí mostrando que não é só a Detox que tem o direito de fazer plástica em cada centímetro do corpo e ser considerada um ícone. Voltando pra Miranda, a plaquinha do Me Come nas costas dela foi a cerejinha do bolo. Eu acho que ela merece uns 8 pra mim. O pessoal tava falando mal que ela foi ríspida, mas eu não sei se vocês lembram, mas quando a Jinx falou que a Michelle Visage era um carregamento de esperma, ninguém cancelou. Ou quando a Rosé falou também que a RuPaul não era cantora de verdade, ninguém cancelou. Tanta piada pesada que já rolou em tudo quanto é roast do Drag Race e as brasileiras não cancelavam. Então por que o negócio é diferente aqui? Era um roast e a Miranda roasteou todo mundo. Eu
amo. Agora vamos pular pra Runway, que foi um show à parte. A Miranda foi a primeira a entrar, ela entrou belíssima, homenageou a icônica El Que Maravilha, mas fazendo uma releitura que casasse mais com a estética dela. Ela tava cravejada até os dentes, literalmente, e agora me diz, depois de uma runway dessa, como que alguém tem a pachorra de falar que ela é feia? Coragem, viu? Muita coragem. A peruca também funcionava como um adereço de cabeça pelo formato, tinha aquelas tranças fazendo aqueles movimentos. O desenho que o tecido fez também na frente do corpo, o formato meio que de X bem levinho, que descia do peito até o final, assim. Pra mim foi um dos maiores looks da runway. Eu não esperava menos, honestamente, porque ela sempre entrega e entregou novamente. E é nota 10. Agora pulando pra Shannon, ela optou por uma coisinha mais clássica, uma silhueta classiquinha, toda espelhada, muito bonita aliás, uma coisa mais disco. Eu particularmente acho que tava muito bonito sim, mas eu concordo com o que um dos jurados disse, se eu não me engano foi o Dudu, que comenta que esperava aquela originalidade que ela tava entregando desde antes, né? E eu concordo, porque a Shannon ela já entregou looks muito próprios, muito autênticos e impactantes. Aquele look de lavadeira, o look que ela fez inspirado em Chica da Silva também, que foi o primeiro look de runway que ela entregou na temporada. Teve aquele de Guaraná também, que é um absurdo de belo. E eu acho que o look dessa noite era uma coisa mais numa zona comum, não tinha aquela característica que a gente olhasse e falasse, nossa, esse é um look da Shannon, sabe? Apesar disso, ela tava muito bonita. Eu particularmente acho que ficaria talvez melhor se a peruca fosse um pouquinho maior e mais volumosa. Eu acho que daria mais força nessa parte de cima do corpo, né? Na cabeça. Mas isso é uma opinião pessoal minha, não é uma crítica negativa. Eu acho que ela foi bem, ela foi na média. Pra mim esse look é uma nota 7, porque ela entregou, mas ela entregou numa zona comum. E nas runways anteriores ela já mostrou que ela consegue entregar bem mais. E agora vamos para a Bettina, que trouxe toda aquela marca pessoal e aquela originalidade que eu acho que faltou no look da Shannon, porque que look foi aquele? Foi totalmente inspirado numa silhueta mais David Bowie, mas totalmente espelhado. E em cada parte do look também tinha umas linhas geométricas, como se cada parte fosse interligado, mas ao mesmo tempo formavam uns desenhos geométricos com as linhas pretas do corpo, sem falar nos cílios. Gata, como que ela conseguiu ficar de olho aberto? Eu não sei, mas ela entregou. É nota 10 sem dúvida. Inclusive a Bettina só anda recebendo 10 aqui ultimamente no canal. A ascensão do Império Polaroid é real. E pra quem começou a season no bottom, ela tá entregando performance de winner, viu? As outras queens que se cuidem. Se bem que se for batalha de lip sync na finale, eu tô torcendo pra ela ter treinado bastante antes da gravação, porque o lip sync de bandida no início da season não veio. A Helena maldita veio de Cavaleira do Zodíaco, a cavalona do Zodíaco, né? Um vestidão lindo da cabeça aos pés. É uma coisa que eu já até comentei antes, né? A beleza sempre é algo que a Helena entrega. A gata parece que não consegue ficar feia de verdade até quando vai pro bottom. E essa noite ela brilhou literalmente na runway. Uma coisa meio tia da Mulher Maravilha, uma coisa tia gostosa da Xena, só que sem mostrar muita pele. Ela serviu um vestidão incrível, não tinha muito conceito por trás, então nem tem como comentar muita coisa, além do fato de que era bonito. O conceito era beleza e ela entregou esse conceito. Pra mim esse look merece uma nota 9, eu só não vou dar um 10 porque, apesar de ter achado deslumbrante, eu acho que a Miranda e a Bettina entregaram mais no conceito. Acho que elas vieram com uma ideia mais criativa, mais impactante e não tem como deixar de comparar, né? Bora pra Organza, que serviu um manequim na runway. O conceito era ser meio que essa boneca, esse manequim que tinha sido vestido por outra pessoa. Ela entregou também o facecam e tudo mais. E gata, particularmente, eu não sei se ela trouxe esse look inteiro de casa. Ela falou que tinha feito o facecam lá, né? Ela tinha costurado lá uma noite antes. Mas o look geral, eu não sei se ela tinha preparado antes. A Greg comentou que não gostou do look dela, mas eu particularmente gosto. Mas com algumas ressalvas, tipo, em comparação com as outras queens, eu acho que ele foi o mais fraco. Pra mim, ela tava bela,
Mas era o look com menos brilho. Eu acho que o conceito que ela pensou era bacana, mas ela podia ter elevado um pouco mais na estrutura do look mesmo, porque comparando com o das outras fica meio que tímido. Mas feio não tava. Pra mim, inclusive, eu achei particularmente mais bonito até que o da Shannon, porque eu acho que ela teve uma abordagem muito mais original, tinha menos brilho em comparação, mas o da Shannon era um look sem identidade própria. E o da Organza tinha um conceito legal, eu acho que ela conseguiu me vender. Eu acho que merece uma nota 7. Com algumas modificações, ele poderia ter sido realmente um sucesso na runway. Tinha também o fato de que a parte da frente do vestido tinha bem mais brilho do que a parte de trás, então eu acho que no geral meio que foi a confecção que diminuiu um pouco o impacto do conceito. Conceito bom e a execução deixou a desejar nesse sentido. Terminada mais uma runway incrível do nosso Drag Race. Inclusive, eu tô achando que vai ser um pouco difícil fazer o ranking de looks dessa temporada aqui no canal. Assim que terminar a temporada, eu pretendo fazer uma edição do Russaurus Fashion Week por aqui, que pra quem não conhece é um quadro aqui do canal, onde as pessoas votam pelos seus looks favoritos da season e elegem a maior Fashion Queen da temporada. Geralmente eu faço um top 30, mas se brincar eu vou ter que fazer um top 40 aqui pro Drag Race Brasil, porque tem muito look icônico. Mas isso é uma coisa que eu vou ver mais pra frente, a season ainda nem terminou. Quando ela terminar, eu vejo isso com carinho. As queens vão para as deliberações e eu particularmente concordei bastante com as considerações dos jurados. Pois é, pra quem tava discordando de tudo no início da season, agora eu tô até me sentindo amiguinho deles, a gente pensa parecido, tá tudo perfeito. Só espero que continue assim, porque nunca é tarde pra estragar tudo, né? Não que a minha opinião tenha relevância, né? Mas a gente que faz vídeo no YouTube acha que a nossa palavra vale alguma coisa. Que na verdade eu acho que não é meu caso, sendo bem honesto. Eu acho realmente que a minha opinião não vale de nada, porque nem monetizado o canal tá sendo. Então, literalmente eu não tô ganhando nada dividindo a minha opinião, mas tô aqui dando ela. Gostei das deliberações e finalmente a gente vê a Organza nervosa, tremendo nas bases um pouco, né? A Greg pergunta pras queens quem merece ir embora e novamente a Miranda faz as gays gritar em casa dizendo que a Shannon é a que menos conseguiria carregar o fardo da coroa. Isso meio que já vira um mini barraco ali na workroom, né, quando elas voltam, mas é aquela coisa, né, gente? Tem que dizer um nome e a Miranda dizer isso não significa que seja verdade absoluta e não significa também que ela não respeite a arte da Shannon. A Shannon tem todo o direito de achar ruim, ela tava certa em achar ruim porque é chato ouvir esse tipo de coisa, mas é só a opinião da Miranda, né? Na verdade, o próprio objetivo dessa pergunta em toda a season do Drag Race é justamente meio que gerar essa situação desconfortável mesmo na workroom e meio que eles conseguiram, né? Mas vem o pessoal problematizar de novo. Eu tô achando que a galera, no geral, tem que começar a assistir a franquia fingindo que é uma franquia gringa, porque nas seasons de fora, a Shange, ela taca a bebida na cara da outra e vira um marco. A Laganja surta e vira um ícone. A Aja fica puta porque a Valentina fica toda hora recebendo elogios e é até hoje lembrada como uma lenda. Então talvez se as pessoas começarem a assistir essa franquia fingindo que a season é gringa, o povo para de ficar problematizando demais, porque aí fala, ai, porque ela foi dura demais, ai, porque não precisava. Gata, eu acho que a gente tem sim que ter um limite de respeito. Assim que você passa esse limite vira um problema, mas até agora ninguém passou esse limite na competição. Tipo quando o pessoal falava que a NASA tava sofrendo bullying na competição. Eu acho que o pessoal tem que ter um pouco de cuidado com o que fala na internet, sendo bem honesto. Vamos ter um momento telecurso aqui. Segundo o próprio Ministério da Educação, o bullying ele é uma intimidação sistemática com violência física ou psicológica, atos de humilhação ou discriminação. Então assim, eu acho que bullying é uma coisa muito séria e eu acho que não é legal a gente ficar banalizando o significado da palavra, uma coisa que é tão séria, né? As gays, elas precisam realmente usar o Google melhor, se informar antes de querer falar sobre alguma coisa. Não custa, né? Não custa. O celular tá ali. O celular tá ali na mão, é só usar o Google. É só... Enfim, pra mim a Miranda ser mais ríspida não é um problema, honestamente. Ela não tá concorrendo pra Miss Congeniality e ela não tem nenhuma obrigação de agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, nem o Júnior Chicó agrada todo mundo com seu humor nas redes sociais. Eu mesmo já entrei nas redes dele só porque ele é bonito mesmo, não cheguei a achar ele engraçado, mas eu também não conheço o trabalho dele, então eu não posso ficar julgando.
Bora agora pro maior lip sync da temporada que finalmente veio e o mundo não acreditou. As maiorais foram pro bottom e eu não esperava menos, foi muito entretenimento e finalmente eu não tenho absolutamente nada a reclamar da música de lip sync também, que pra mim foi uma escolha perfeita na parte do avisou, eu arrepiei dos pés à cabeça assim. A Ivete é uma deusa que nos serviu essa pérola e as gatas fizeram uma performance à altura, com certeza, na minha opinião. Eu não consigo dizer qual que eu gostei mais, as duas foram super balanceadas. Elas vieram com abordagens um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo as duas interagiram muito. Podem ter combinado alguma coisinha no backstage antes, mas foi perfeito. Elas pisaram na cara da Sugar Spice, que combinaram lip sync, fizeram aquela merda de lip sync que dava duplo sachê pras duas, na minha opinião, na Season 15. Agora que a Season passou já faz meses, eu me sinto menos acanhado pra falar mal delas, porque garotas que tinham uma fanbase pra passar pano, viu? Elas têm. As duas rodaram, deitaram, fizeram espacate. A Organza e a Shannon, óbvio, né? Não a Sugar e a Spice. A sinergia entre elas foi alucinante, uma coisa meio que me lembrou um pouco a Raja e a Carmen Carreira na Season 3, mas só que bem ligado no 220. Eu aplaudi de pé, porque elas entregaram o maior lip sync da Season até agora. Foi um duplo sachê muito merecido, o que me deixa muito feliz, porque tá meio difícil aí de torcer nessa Season. Eu tô amando particularmente todas, vai ser complicado ver alguma outra ser eliminada, mas acaba que pelo menos mais uma vai sair, porque é como funciona o jogo, né? Pra mim essa temporada podia durar até o fim do ano tranquilamente. Elas faziam, sei lá, um episódio especial com a volta de mais umas 4 queens que foram eliminadas, e aí já faziam mais uns 10 episódios sem eliminação, mas nem tudo é como a gente deseja, nem tudo é pra sempre. Esse episódio conseguiu superar mais uma vez o anterior, na minha opinião. Se tiver uma nota menor do que 9,5 no IMDb, é boicote, e eu acho que assim a gente meio que conclui esse vídeo enorme. Eu acho que eu consegui meio que sintetizar tudo que eu achei. Deixa aí, inclusive, nos comentários o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam das minhas opiniões. Lembrando que sem comentários de ódio, por favor, porque eu mal leio e já excluo, eu não sou muito fã de crime, então se você quiser fazer aquele comentário criminoso, cheio de ódio, você pode guardar pro Tinar, mas antes de fazer ele, até mesmo lá, dá uma pensada, talvez. Sei lá, talvez o problema não tá na Queen que você odeia, talvez tá em você. Sua problemática. Se manca. E eu vou ficando por aqui. A benção da avó se você curtiu o vídeo, se inscreveu no canal e deixou seu comentário. Inclusive, se você viu até aqui, comenta aí Neto Raiz, que aí eu vou saber quem teve o ânimo, a força, a garra de ver tanto tempo de uma gayzinha falando um monte de abobrinha na internet. Porque eu não sou um jurado Drag Race, então eu posso dizer com propriedade que eu estou falando abobrinha mesmo, porque esse canal é meu. Se o YouTube me monetizar um dia e eu ficar famoso, sei lá, aí eu tento dar uma filtrada e fico mais politicamente correto, mas por hora é foda-se, eu não tenho nada a perder mesmo. Brincadeira, te amo, YouTube, eu tô guardando meu aquário. Espera-se que venha um dia. E eu vou ficando por aqui. Um beijo pras passivas, ativas, versáteis, assexuadas, pras virgens e pras que estão se sentindo virgens de novo depois de tanto tempo sem molhar o canequinho. Que a semana de vocês seja maravilhosa e a gente se vê no próximo vídeo, que provavelmente vai ser uma collab que eu pretendo postar no domingo, se tudo der certo, e vai dar. Tchau. Eu não quero perder o respeito que ainda tenho por você. Beijinhos.